Tem alguma coisa aqui sendo alinhada. Só que o que vai culminar, o que vai completar aquele ambiente? Quando ele encontra os homens que descem com saltério, tambores, harpa, e o texto diz que eles vão estar profetizando. Quando Saul passa por eles e entra naquele ambiente, o cara não é profeta, mas começa a profetizar. Tanto é que Saul só profetiza esse dia e depois profetiza de novo, mas aí não profetiza segundo a vontade de Deus, profetiza, ou seja, anuncia a vontade do diabo, porque ele estava debaixo de um espírito mau. Lá na frente, capítulo 18, se não me engano. Só essas duas vezes. Agora, profetizar em nome do Senhor foi só nesse dia. Depois não profetiza mais. Agora, ele era profeta? Não. A família dele era profeta? Também não. Ele estava na roda de profetas? Também não. O cara participava de seminário profético? Também não. Ele participava de conferência de avivamento? Também não. Só que isso é o poder de um avivamento verdadeiro. Você encharca tanto o ambiente que as pessoas experimentam, me ouça, elas experimentam aquilo que você está experimentando e elas entendem. Não, Deus é assim, você prova primeiro e tenta entender depois, porque a experiência é mais marcante do que a teoria. Por isso o salmista vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele não vai dizer estudai e vede que o Senhor é bom, termine o curso de teologia e veja como. Não, ele está dizendo: viva a experiência, eu trago a explicação depois. Primeiro você vive, depois eu organizo as tuas ideias. Depois você vai entender que arrepio foi aquele. Depois você vai entender por que você tem vontade de chorar. Depois você vai entender por que tu sentiu vontade de vomitar naquela oração. Primeiro vomita. Depois pergunta para alguém: por que eu vomitei? Primeiro cai arrebatado. O Espírito te pegou no sopro, irmão. Se entrega. Depois que levantar, diz: alguém me explica aqui o que aconteceu. Porque a experiência é mais marcante do que a explicação. Por isso a experiência vem primeiro e a explicação vem. Senhor, quando perguntarem quem me enviou, pergunta Moisés a ele. Que eu digo? Ele diga que eu sou te enviou. O que é isso? Eu sou tanta coisa que você não vai entender quem eu sou. Vai caminhando que no meio do caminho eu te explico. Eu sou água que sai da rocha, eu sou maná que desce do céu. Eu sou vento que sopra do outro lado do mar vermelho. Eu sou cajado que abre o lado de cá para você passar. Você vai ter que... Por isso Jesus nunca disse eu sou destino. O que ele dizia? Eu sou o ambiente. Abra comigo a boca e diga ambiente. Ambiente. Ambientes nos transformam. Ambientes manifestam o pior e o melhor de nós. Cabe a mim e a você escolher que direção andar e que ambientes frequentar. Por que Saul foi tão abençoado? Porque ele caminhou debaixo da direção de um profeta. Vai por aqui, vai acontecer assim, vai ver isso, vai ver aquilo. Continua caminhando. Ele obedeceu. Quisera que todos os anos do reinado de Saul fossem como quando ele foi chamado, como Camila, em obediência ao que Deus falou. Estava rei até hoje, está entendendo? A estrela não seria de Davi, seria a estrela de Saul. Obediência. Só que o ambiente mudou. O ambiente mudou. Já não ficava mais na roda de profetas. Eram muitos músicos e poucos tangedores no palácio. O ambiente começou a mudar, irmão. E Saul não percebeu que o ambiente está mudando. E esse é o problema. Quando o nosso caráter começa a combinar com um ambiente que Deus não está mais lá. Meu Deus! Eu louvo a Deus que não te dá paz para ficar em paz aonde Ele não está. Aleluia! Eu louvo a Deus que tira teu sossego numa determinada hora da festa. Aleluia! Aonde você vai, você dá o presente, beija, abraça, canta parabéns. Mas tem uma hora que começa a agonia. E é a hora que o Espírito Santo diz para você: ó, essa festa é para tu? Já deu, vai. Gente, eu louvo a Deus que não te dá paz no ambiente que não está. Aleluia! Agora Deus também quer entrar em ambientes através de você. Deus vai te botar em lugares que não tem nada dele, mas você tem tanto dele que você preenche a
se desviou, se perdeu dos propósitos originais da escolha de Deus. E o texto diz, escute isso, que um espírito mau, rapaz, isso é debate teológico para mais de 20 anos, e ninguém resolve, então eu só vou falar o que está escrito, ok? Vou usar argumento e não tese teológica. O que a palavra de Deus diz é que depois desse tempo, foi ungido, foi rei, mas se perdeu, desviou. No meio do palácio, desviou. Não obedecia mais como antes, o coração mudou. E por que o coração mudou? Por causa disso daqui, ó. No dia que o Senhor visitou ele na roda dos profetas, olha o que o texto diz: que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele profetizava como eles, e ele era transformado em outro homem. Foi o que Samuel disse para ele que ia acontecer, e foi o que aconteceu. Quando ele chegou na roda dos profetas, o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele começou a profetizar, e o texto diz que Deus virou o coração dele como o coração de um novo homem. Verso 9: virando-se Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Diga assim, ó, Deus, diga mais forte, diga Deus, mudou o coração. Quem fez isso? Quem fez isso? Guarda essa informação, guarda ela agora, guarda ela agora. Guarda ela agora. Capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 14. Muitos anos se passaram. Deus teve muita misericórdia de Saul, mas ele não se arrependia do caminho que ele estava seguindo. Ora, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Os servos dele, vendo que ele ficava perturbado, chegaram para ele, versículo 15 do capítulo 16, e disseram para ele: vê, olha isso, vê, estão falando com ele mesmo, vê, um espírito maligno te atormenta. Vamos chamar um músico, um tangedor, que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul: buscai-me um homem que toque bem e trazei para mim. Tem muitas versões, vou falar só as mais rasas, ou as mais populares, não rasas, populares. Duas delas. Primeiro, essa fala aqui são dos servos de Saul. Então deixa eu ver se você está acompanhando. Essa fala aqui, ela é de quem? Se você falar errado com o rei, ele manda cortar a tua cabeça na hora. Então como é que um servo chega para o rei e diz assim: tu está endemoniado? Não possa ser, isso não é a Bíblia que está dizendo, são conjecturas que a gente coloca com margem do texto. Possa ser que por essas frases está sendo dita pelos servos, eles estejam usando as palavras com cuidado, para que Saul não veja que todos viram que o Senhor não é mais com ele. Porque o que o texto diz no versículo acima? Que o Espírito do Senhor se retirou. Então como é que Deus se retira, mas entra em forma de um espírito mau? Não encontramos base teológica contundente para isso. Então possa ser, eu não estou afirmando, possa ser que pela palavra está sendo dita por servos, seja a maneira que eles encontraram de falar que ele está com problema, mas que ele ainda é homem de Deus. Entendeu? Ah, gente, o que teve de gente que já teve que fazer isso? Não, eu sei que o senhor é homem de Deus, mas que tal? Sabe quem fez isso? Josafá. Ele viu todos os profetas de Azera e de Baal profetizar tudo que é errado. Aí ele chega para cá e diz assim: meu Senhor, olha isso, meu Senhor, o cara todo largado, todo lanhado. Será que há ainda algum profeta da parte do Senhor que nós possamos constar aqui? Ele está descredenciando Acabe sem descredenciar. É o cuidado com as palavras. Essa é uma conjectura. Qual é a outra? A outra é que eles não estejam se referindo
há um espírito maligno, demônio, mas há um espírito do próprio Saul que se revela mal quando Deus não está nele. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Alguém entendeu? Se liga nisso aqui. Segunda tese, tem muitas, mas essa segunda me pega. Mano, ela me pega e ela vai te pegar aqui também. Por que ela me pega? Porque Jesus diz assim, que na nossa origem nós somos maus. Jesus diz, se vós sendo maus, ele diz sendo característica do ser. Então o que ele está dizendo? Que um homem, ainda em Deus, se ele só tiver dotado da sua natureza humana, ele é mau. Isso é uma afirmação, e aqui eu não estou conjecturando, aqui eu estou afirmando, isso é uma tese, isso é Bíblia. Não é Moisés, não é Pedro, não é Paulo, são palavras de Jesus. O verbo diz isso. Então assim, você na sua originalidade, sem estar inclinado pelas coisas do Espírito, você é mau até quando quer ser bom. Porque não existe altruísmo. E você, a natureza humana está lhe gritando, até o bem que você quer fazer tem a ver com você se sentir bem com o bem que você fez. Você quer ser beneficiado de alguma forma, mesmo que ela pareça nobre. Porque no fundo, a nossa natureza caída nos fez. Olha! Nos fez. Então qual é a segunda tese do texto? A ideia de que Saul possa agora estar dotado só do seu espírito. E o espírito dele, sem estar com o espírito de Deus, é um espírito. Toda pessoa é assim? Não, mas o dele era pior. Porque o texto não diz que Deus virou o coração de Davi para ele ser rei. Mas antes de Saul ser rei, o texto diz que Deus teve que fazer o que com ele? Mudar ele. Então esse cara não era muito bom. E ele só era bom quando Deus estava. E agora o Espírito do Senhor se... Eu tenho para mim que agora os ambientes que ele frequenta, visto que não estão encharcados da presença de Deus, manifestam quem ele é de verdade. E ele sem Deus... Tu pensa que é muito bom porque está ungido. Tu pensa que é muito boa porque tu está consagrando. Dá mole pro teu eu para ver o que você manifesta. Meu Deus! Eita! Então vamos trazer Davi. Aí vem o tangedor tocando a harpa. Davi não tocava para a plateia. Vão haver referências no texto que ele tocava no campo. E no campo não tinha ninguém, só tinha ele e as ovelhas do pai dele. Então ele tocava de fato para Deus. Quando você toca para Deus, canta-se para 3 como se canta para 30. Canta-se para 30 como se canta para 300. Quando você serve a Deus, prega-se para 3 como se prega para 300. Prega-se para 300 como se pregasse para 30 mil. Prega-se para 30 mil como se pregasse para 3 milhões. Porque não é o que eu faço diante deles, é o que eu já fazia diante de Deus. Então eu só estou estendendo isso. Resumo da história: quando Davi chegava e tocava, a alma dele se aquietava. São aquelas pessoas que não fazem uma aliança com Deus, mas quando vem no culto, as ideias delas são organizadas, elas voltam em paz para casa. Tem gente que está aqui hoje e diz assim: Camila, eu não sou crente não, eu venho porque eu gosto. Hoje para mim tu é crente porque tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Eita glória! E ainda é do estilo fervorosa. Sangue de Jesus tem poder. O Senhor está dizendo: veja, esse é o ambiente que eu te quero. Um ambiente que ativa o seu melhor. O seu melhor. Aleluia! Eu vou falar algo que, se você gravar, você vai levar isso para a vida inteira. E isso vai ser bom para você, para a sua carreira, para a sua vida espiritual, para tudo. Eu estou pregando há bem mais de 1 hora. Eu creio que de alguma maneira eu fui um instrumento nessa noite, útil em alguma coisa.
Mas se assim que o culto acabar, não precisa de 2 dias não, eu chegar para você e falar assim, pregue aí pelo menos 20 minutos do que eu preguei, você vai se enrolar. E não é porque você não é brilhante não, porque eu também não sou. É porque até organizar as ideias e o que é importante para mim, a informação fica solta. Se em 20 minutos você não conseguirá fazer isso, pense. Daqui a um ano você pode lembrar mais ou menos o que eu preguei, mas não vai conseguir pregar como eu preguei. Nem eu consigo pregar exatamente como preguei hoje. Pode ser que em uma outra ocasião alguém me chame de novo, como costuma acontecer. Mas as pessoas não me chamam porque elas lembram exatamente o que eu preguei. Pelo mesmo motivo que as pessoas não te convidam para as festas, porque elas se lembram de tudo que você contou. As pessoas não se lembram de tudo que você fala. Elas só se lembram de como elas se sentiram na sua presença. Mas você pode, numa festa, ter falado um monte de coisa legal, 1 ou 2 informações alguém vai pegar, mas essa pessoa não vai lembrar de tudo que você falou, não importa o quão brilhante ela seja. Só que se passar um tempo sem você ver aquela pessoa, e ela te vê, e ela te der um sorriso, o gatilho da tua memória vai acessar como você se sentiu quando você esteve com ela. Assim como tem gente que nunca falou uma palavra ruim para você, mas a maneira como você se sente na presença dessa pessoa te incomoda. Você não sabe por quê. No mundo eles dizem, meu santo não bateu com dele. Mas a pessoa nunca disse nada que te ofendeu. Nada, foi um olhar dela que você não gostou. Sei lá, qualquer coisa. Se você vê ela de novo daqui a 3 meses, tu sente a mesma coisa. Maluca. A mesma coisa. Eu também. As pessoas não lembram de tudo que você fala. Elas só se lembram de como elas se sentiram quando elas estavam com você. Eita Jesus! Então você tem que entender que você não é um corpo. Você é uma arca. Cérebro, outras pessoas também têm. Voz, outras pessoas também têm. Então não é sobre o que você fala, mas é como as pessoas se sentem quando elas estão com você. Rapaz, esse negócio é tão forte que eu me lembro que eu fazia 2 horas de ônibus para chegar no centro do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava. Tudo que eu queria era pegar um canto de janela e um gordinho do meu lado. Era meu sonho, porque eu ficava encaixada. E aí quando o Tinguá freava e pá, eu ficava, delícia. Eu amava. Só que às vezes sentava alguém do meu lado, que além de magro para me irritar, começava a falar copiosamente sem eu ter perguntado. Irmão, 5h30 da manhã, tudo que você quer é pegar uma janela, rapaz, aquela mulher. Hoje eu vi uma menina que é dessa área de comédia dizendo, rapaz, eu não dou janela no ônibus. Porque só quem sabe o poder de ter um apoio ali, ó, esquece. E a pessoa começava a falar do meu lado e aqui ia me irritando, porque eu queria dormir. Só que a pessoa começava a contar o que pecou, aonde pecou, como que se sentia. E aquele ia me irritando. Eu não conhecia, mas vou ter que dizer, cara, cala a boca, eu não sou tua tia, tua amiga, tua vizinha, nada. Só que o Espírito Santo de Deus dizia para mim, faz esse gabinete aí. E ali o Espírito de Deus ia me dando palavra, eu ia aconselhando, você tem que perdoar, você não sei o que, você não sei o que lá, Deus ia me dando palavras. Aí daqui a pouco a pessoa dizia, tô toda arrepiada. Aí eu me lembro que vez ou outra alguém dizia, nossa, que energia você tem. Porque o mundo fala assim, né? E não, nossa, sua áurea. E eu dizia, é Deus. É o que eu tô. Às vezes a gente está tão encharcado de Deus que precisa de muita enchente para voltar a sentir. Mas quem está seco, no mundo, então o povo está seco. A gente chega debaixo de uma garoa e eles já se arrepiam. E o nosso propósito que a gente tem já não abastece nem a gente, mas o pouco que a gente tem encharca eles de tão seco que
para poder fazer as 2 horas de volta sentada. E aí eu conhecia muita gente. Por fim, eu já me escondia. Eu caçava um caminho atrás de uma roda, cansada, exausta de trabalhar, tendo que ficar em pé na fila. Daqui a pouco vocês aí já vinha de música. Você acha que eles lembraram de tudo que eu falei? Não, mas eles se lembravam de como eles se? É isso que Deus quer fazer com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, com o teu ministério. Para de ser chato e achar que é ostentando conhecimento. Para de ser snob e achar que é ostentando currículo. Não é o que você sabe, é como elas se sentem quando você chega. Isso marca elas. Isso marca eles. Davi tinha a capacidade de atrair um ambiente que marcava. Resultado, aonde ele chegava, o espírito de Saul se aquietava, ou o espírito mau saía. Eu vou fechar aqui. O texto diz, capítulo mais à frente,